Nós perdemos, às vezes, a centralidade que o que nós estamos celebrando tem. E nós temos que trazer de volta. Jesus instituiu isso e disse que sempre nós devemos nos reunir em torno disso, porque qualquer reunião nossa que não seja em torno da cruz e do que Cristo fez e do propósito eterno do Pai em Cristo é totalmente vazia de significado. Quando nós lemos o capítulo 3 de Gênesis, de 1 a 5, algo assustador acontece, né? E até chegarmos em Gênesis 3, tudo parece estar bem, não é? E em Gênesis 1:31 diz assim: Deus viu tudo o que havia feito e era muito bom. Então Deus abençoa cada coisa que Ele faz, declarando isso. Deus não criou nada mal, não é? Foi tudo bom, mas mais do que isso, foi tudo muito bom. Então, de repente, no capítulo 3 de Gênesis, quando o capítulo 3 de Gênesis abre, há uma serpente. E ela é claramente má. Ela é claramente a primeira coisa má que aparece no mundo perfeito. E ela está simplesmente questionando a palavra de Deus. Hoje é óbvio que há uma descendência da serpente, portanto, questionar a palavra de Deus não é algo incomum, infelizmente, no mundo, e pior ainda na igreja, né? Muitas pessoas que não concordam com o que a Bíblia diz, ela julga a Bíblia, julga o texto que ela aceita, o que ela não aceita, julga que Deus pode ser isso, não pode ser aquilo. Isso é a mente da serpente, não é? Mas ela está questionando claramente a palavra de Deus. Em Gênesis 3:1 ela diz: disse Deus realmente, não comerás de árvore alguma do jardim? Então, você logo vê que a serpente é desonesta, é enganosa e é destrutiva. E Deus disse em Gênesis 2:17: no dia em que comeres desta árvore, certamente morrerás. Mas a serpente diz em Gênesis 3:4 uma coisa totalmente diferente: certamente não morrerás. Você vê que as mesmas palavras: no dia que vocês comerem, certamente vocês morrerão, certamente morrerás. A serpente diz exatamente o oposto. Ela diz: certamente não morrerás, pois Deus sabe que quando você comer dele, do fruto, seus olhos se abrirão e você será como Deus, conhecendo o bem e o mal. Portanto, é por isso que Jesus, por exemplo, diz em João 8:44 que a serpente Satanás é mentiroso e assassino desde o princípio. Jesus diz assim: ele foi um assassino desde o início e não tem nada a ver com a verdade, porque não há verdade nele. Quando ele mente, ele fala do seu próprio caráter, como um homem caído hoje. Não há nada, Jesus disse, não há nenhum pecado que venha de fora do homem. Todo pecado, amargura, maledicência, raiva, ódio, adultérios, Jesus diz, tudo vem de dentro, tudo vem do coração do homem. Não adianta colocar a culpa em nada e em ninguém, porque não é verdade, porque isso é um eco do que o homem se tornou, não é? E como Satanás ele foi assassino desde o início e não tem nada a ver com a verdade, porque não há verdade nele. Quando ele mente, não é uma coisa estranha que vem de fora, não é? Ele fala do seu próprio caráter, pois ele é mentiroso e o pai da mentira. Então Satã é a antiga serpente. Quem é a antiga serpente? A resposta mais completa é dada em Apocalipse, capítulo 12, verso 9, que diz assim: o grande dragão foi derrubado, aquela antiga serpente, que é chamada de Diabo e Satanás, o enganador de todo mundo. Ele foi lançado ao chão e seus anjos foram lançados com ele. Portanto, ele é a serpente no jardim. O diabo, que significa o caluniador. Nós sabemos que ele começa com uma calúnia a Deus. Certamente não morrerás. Certamente Deus está mentindo, né? E o nome dele é Satanás, que significa o acusador. E o enganador do mundo inteiro.
Jesus chama ele de o maligno em Mateus 13, 19. E o governante deste mundo em João 12, 31, 14, 30 e 16, 11. Os fariseus chamavam ele de Beelzebu, que é o príncipe dos demônios, em Mateus 12, 24. Paulo chama ele de o Deus deste século, em 2 Coríntios 4, 4, e chama ele de o príncipe das potestades do ar, em Efésios 2, 2. Várias designações. Então, esse é o que nós encontramos em Gênesis 3. Ele já é mau quando aparece na história lá. Ele já é enganador, ele já é assassino quando ele aparece no jardim de Deus. E em Gênesis 3,15, Deus fala com a serpente e pronuncia um julgamento e uma maldição sobre ela. Ele diz: porém, inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e a descendência dela. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então observe que a princípio parece que a guerra será entre dois descendentes. Observe que você só tem a descendência da mulher e da serpente. Não está falando sobre algo que não seja o homem. Ou o homem será descendência da mulher, ou é descendência da serpente. E observe que a princípio parece que a guerra será entre esses dois descendentes. Ele fala entre sua descendência e a descendência dela. Fala da descendência toda. Mas no verso seguinte é algo diferente, é dito: ele deve esmagar sua cabeça. Agora não está falando de descendência, está falando de alguém específico. Quem é ele? É alguém da descendência da mulher. E quem é aquele que vai ferir a cabeça? A resposta: a própria serpente, não a sua descendência, lhe ferirá o calcanhar. Então, o dia está chegando. Deus diz: quando você, não apenas sua descendência, você será derrotado e removido da terra, tirado da história, e a descendência dessa mulher irá esmagá-lo. Romanos 16, 20 diz assim: e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo de os vossos pés. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. A maior apresentação do Evangelho vai chegando ao término dessa forma, né? E Hebreus 12,14 diz: e visto como os filhos participaram da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha, não é? O império da morte, isto é, o diabo. Então, o golpe decisivo e final, desferido pelo filho perfeito da mulher, o único filho perfeito da mulher, Jesus Cristo, foi dado quando ele morreu na cruz. É o que nós celebramos na Santa Ceia. Nós estamos lembrando todas essas coisas quando ceamos. Lembramos a que pertencemos, a que história maior, muito maior do que a nossa vida, nós estamos inseridos. E essa é uma das razões pelas quais o eterno Filho de Deus teve que se tornar um homem, porque era a descendência da mulher que esmagaria a cabeça de Satanás. Colossenses 12, 14 e 15 descreve o que Deus fez por aqueles que ele deu ao seu filho, né, e levou ao seu filho no tempo, quando ele morreu na cruz. O que ele fez que nós celebramos na Santa Ceia? Diz assim: o registro da dívida que estava contra vocês. Havia um registro objetivo de cada pecado cometido por nós toda a nossa vida. E esse registro exato, não é, de todos os anos da vida de
Josemar, do início até o fim. Então, todo o registro da dívida, não há nada que não fique registrado. Ele diz: ele pôs de lado, pregando-o na cruz. Ele desarmou os governantes e as autoridades e os expôs à vergonha, triunfando sobre eles na cruz. Então, quando Cristo morreu por nossos pecados, Satanás foi derrotado, desarmado e exposto à vergonha. Porque a única arma que Satanás tem, destrutiva realmente, a única arma que ele tinha foi tirada das suas mãos, e Satanás ficou sem arma nenhuma contra aqueles que o Pai deu ao Filho. A saber, a única arma que ele tem é a acusação que ele tem. Você vê que um dos nomes dele é o acusador, né? É a acusação que ele tem diante de Deus de que nós somos culpados e que nós devemos morrer como ele. Nós devemos estar debaixo da mesma maldição com ele para sempre, porque nós somos culpados. Então, essa arma foi arrancada das suas mãos. É a única arma que ele tinha, essa acusação. Quando Cristo morreu, essa acusação foi anulada, não é? Todos aqueles que são levados pelo Pai a Cristo nunca perecerão. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, não é? Então Satanás não pode, por nada que ele faça, separar essas pessoas do amor de Deus. Nem a espada, nem a perseguição, nem a sedução, porque são as armas que ele usa, nem todos os poderes pode separar, porque a única arma que podia separar, ele não tem. Ele não tem como acusar eles diante de Deus. Então Paulo diz: mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, e Paulo diz que eles estavam sendo entregues à morte todos os dias, não é? Porque nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, a pergunta é para nós sempre mantermos não só a grandiosidade, mas como o nosso lugar certo naquilo que Deus está fazendo, e ter realmente uma alegria indizível e cheia de glória, um regozijo adequado e uma maneira de lidar com todas as coisas das nossas vidas. Então a pergunta que clama por resposta é: de onde veio Satanás? Respostas completas a perguntas assim, eu não vou fazer aqui uma teodiceia, né? Eu só quero falar alguma coisa antes de nós cearmos. Eu, por exemplo, tenho feito uma série lá no YouTube chamada Teodiceia, que já tem uns 5 vídeos de mais de 1 hora. É um assunto extenso que nós não vamos tratar aqui, mas queremos, só para salientar algo, fazer a pergunta: de onde veio Satanás e por que Deus tolera a sua atividade assassina? Não é? Em Gênesis, ele simplesmente aparece, não é? Como nós vimos, já mal, já o que ele é. E entre a perfeição descrita em Gênesis 1:31, eis que tudo era muito bom, e o aparecimento do mal em Gênesis 3, algo aconteceu, né? E a boa criação foi corrompida. E o livrinho de Judas, livrinho não pelo conteúdo, né? Porque aí a gente fala que é um livraço, mas um livrinho pelo tamanho. Então, no livrinho de Judas e o de 2 Pedro, que também não é grande, no Novo Testamento, nos dá pistas do que aconteceu. Em Judas 1:6 diz: os anjos que não permaneceram dentro da sua própria posição de autoridade, mas deixaram sua morada adequada, ele os manteve em cadeias eternas, sob a escuridão tenebrosa, até o grande dia do julgamento. Deus os manteve assim. Em 2 Pedro 2,4 diz: Deus não poupou os anjos quando eles pecaram, mas lançou-os no inferno e os confiou em cadeias de trevas tenebrosas para serem guardados até o julgamento.
Então, você vê, esses dois livros nos dão pistas aqui. Então, parece então que uma hoste, houve uma hoste de santos anjos, e alguns deles, incluindo Satanás, pecaram, e como Judas 1,6 diz, não permaneceram dentro da sua própria posição de autoridade. Em outras palavras, o pecado foi uma espécie de insurreição, um desejo de mais poder, um desejo de ser mais do que aquele lugar na criação onde Deus designou. Você vê que essa é a mesma razão do pecado do homem. Um desejo de mais poder, de mais autoridade do que aquilo que foi designado por Deus. Assim, Satanás se origina como um anjo criado que com outros anjos pecou contra Deus. Ou seja, rejeitou Deus como o seu rei, como sua alegria, que tudo satisfaz. Ele para sempre tem um coração completamente insatisfeito, amargo, escuro, cheio de ódio e ressentimentos, não é? Sem nenhuma paz, e parte em curso de exaltação própria e autodeterminação presumida impulsionou isso. Eles não querem ser subordinados, né? Eles não querem ser enviados por Deus para ser servos de outros, e principalmente servos de algo menor. Porque a Bíblia diz assim em Hebreus 1,14: não são porventura todos eles, os anjos, espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Ou seja, para servir aqueles que eu dei ao meu filho lá na eternidade. É isso. Então eles querem ter autoridade sobre si mesmos e exaltar-se acima de Deus. Essa é a definição de todo pecado do homem ou de anjos. Portanto, nós perguntamos novamente por quê? Como isso pôde acontecer? Não existe resposta fácil. Como eu disse, eu estou falando lá sobre Teodiceia em longos vídeos, e estamos em 5, ainda tem muitos outros para sair. Mas, na verdade, a resposta bíblica definitiva cria, a princípio, mais perguntas. Não é? Portanto, parece que nesta era nós sempre conheceremos em parte, como o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 13:12. E algumas pessoas encontraram ajuda, ou encontraram uma fuga, dizendo que simplesmente é porque os anjos tinham livre-arbítrio, e Deus não podia exercer uma influência suficiente para mantê-los num estado de santidade e adorando a Ele. Você vê que Paulo chama os anjos que não caíram de anjos eleitos de Deus. Mas, enfim, algumas pessoas buscando um consolo, uma explicação, elas supostamente encontraram ajuda dizendo que os anjos tinham livre-arbítrio e Deus não podia exercer influência suficiente para mantê-los adorando a Deus. Mas essa ideia não é certa nem é útil. Você só sai de tudo que a Bíblia fala a respeito de Deus. Nós cantamos um agora aqui que diz: Deus soberano tu és, tua vontade farás. Não é? Foi o penúltimo hino que nós cantamos. Essa resposta não é útil porque ela não resolve o problema e te afasta do que a Bíblia ensina. Não é? Ou seja, nada pode ser pior. Você simplesmente vai para o erro e não resolve o problema porque não responde a pergunta. Porque senão você teria outra pergunta: por que um anjo perfeitamente santo, na infinitamente bela presença de Deus que tudo satisfaz, usaria seu suposto livre-arbítrio para repetidamente começar a odiar a Deus? Essa ideia de que Deus era impotente para evitar essa rebelião, e que isso se devia à vontade autodeterminada
inata dos anjos sem pecado não é uma solução para problema nenhum, não é? Além de afastar a nós da palavra de Deus. Não explica porque seres perfeitamente santos usariam suas vontades para desprezar aquilo que eles foram criados para adorar, sendo eles perfeitamente santos. E não se encaixa com tudo o que a Bíblia diz, todo o resto da Bíblia diz sobre Satanás e sobre os anjos e os demônios, não é? Então, a minha abordagem, já que nosso problema aqui não é fazer uma teodiceia, é fazer um ponto para cearmos nessa manhã, cada vez mais pensando na grandiosidade, não é, central que isso tem. Então, minha abordagem é para responder a questão de como pensar sobre a origem do pecado de Satanás, é ler a Bíblia inteira com a pergunta: como Deus se relaciona com a vontade de Satanás? Deus, em algum ponto, está indefeso diante da vontade dos poderes do mal? Ou diante de alguma vontade? Existe um poder fora dele que limita o seu domínio sobre eles? Ou seja, existe algum poder fora de Deus que limita o poder de Deus sobre toda a sua criação? Ou Deus é apresentado em toda a Bíblia como tendo o direito e o poder de conter e soberanamente fazer tudo o que ele quiser, sem nenhum impedimento? E se sim, se ele tem, por que simplesmente então ele não destrói Satanás? Não é? Então, quando eu leio a Bíblia, eis o que eu encontro, não é? E o que nós vamos olhar aqui é apenas, eu diria, a ponta do iceberg da autoridade, poder e soberania de Deus. Deus é soberano sobre Satanás todo o tempo, não antes somente, mas todo o tempo, antes e depois. Então, embora Satanás seja chamado de o príncipe deste mundo, em João 12:31, Daniel 4:17 diz: o Altíssimo governa sobre o reino da humanidade e o concede a quem ele deseja. Sabe? Deus está governando todas as coisas. Ele pode botar o Ciro, e Ciro ser um governante do mundo, mas Ciro está nas mãos de Deus. O Salmo 30:10 diz: o Senhor anula o conselho das nações. Ela tem intenções que são anuladas. Ele frustra os planos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre. Os planos do seu coração permanecem de geração em geração. Ou seja, nenhum plano de Deus, desde uma eternidade a outra, encontra nenhum obstáculo na criação de Deus. Ele cumpre o conselho da sua vontade. Ele sempre permanece, e os seus planos, os planos do seu coração, de geração em geração. Então, sim, Satanás é o príncipe deste mundo, mas, ou seja, os homens caídos estão sob a sua influência, estão escravizados, mas essa relação tem a ver com os homens e não com Deus. Deus tem o domínio sobre toda a sua criação, fazendo sempre o seu querer, sem que nada possa contrariar isso. Em segundo lugar, embora os espíritos imundos estejam em todos os lugares agora, fazendo coisas enganosas e coisas assassinas, não é? Jesus Cristo tem toda a autoridade sobre eles, instante após instante. Não só nós existimos, nos movemos nele. Todas as coisas que foram criadas estão sob a mesma definição. Marcos 1:7 diz: ele comanda até os espíritos imundos e todos lhe obedecem. Então, quando Cristo comanda, o diabo só faz uma coisa: obedece.
Em terceiro lugar, Satanás é um leão que ruge, é como ele é descrito, ele rondando, procurando a quem possa devorar. Pedro diz assim: resisti-lhes firme na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão sendo realizados por vossos irmãos que estão no mundo. 1 Pedro 5, 8 e 9. Em outras palavras, o sofrimento é uma das maneiras que Satanás tem usado para tentar devorar os santos como um leão. Nós vimos como ele caiu como um leão sobre Jó. Mas Pedro diz em 1 Pedro 3,17: é melhor, se Deus quiser, que você sofra por fazer o que é certo, do que por fazer o que é errado. Ou seja, apesar de o sofrimento ser uma das coisas que Satanás usa, você vê que você só sofre se assim Deus desejar. Esse sofrimento, essas mandíbulas do leão que ronda, estão abertas ou fechadas apenas de acordo com a vontade de Deus. Essas mandíbulas não podem se abrir ou fechar além da vontade de Deus. Em quarto lugar, sim, Satanás é um assassino desde o princípio. Essa é a declaração de Cristo em João 8,44. Mas isso porque o diabo pode tirar o dom da vida das mãos do doador da vida? Não, de forma nenhuma. Deuteronômio 32, 39 diz: vejo agora que eu sou ele, e não há outro Deus além de mim. Sou eu que mato e dou vida. Eu firo e eu curo, e ninguém pode livrar-te das minhas mãos. Ou seja, Deus está dizendo: eu mato e eu dou vida. Eu dou vida e a vida acaba quando eu quero. Tiago 4,15 diz: se o Senhor quiser, viveremos, e também faremos isso ou aquilo. Então, não se Satanás quiser, nós vamos viver e fazer isso ou aquilo. O Senhor dá e o Senhor tira, disse Jó. Nós sabemos o quanto Satanás estava envolvido nas perdas de Jó, na perda dos seus filhos, não é? O Senhor dá e o Senhor tira, e nós bendizemos com Jó o seu nome, em Jó 1,21. Em quinto lugar, quando Satanás pretende destruir Jó, pensando em provar que Deus não era o tesouro do coração de Jó, ele tem que pedir permissão a Deus para fazer isso. Antes de atacar os bens com destruição, e antes de atacar o corpo de Jó, ele tem que pedir permissão a Deus. A serpente não podia se esgueirar pelo jardim para tentar sem permissão. Ela não podia tentar Jó com aquelas aflições todas sem permissão exata, não é? Nós vemos em Jó 1,12 Deus dizer: eis que tudo o que ele tem está em teu poder, apenas não toques nele. Você vê que, além de pedir permissão, Deus estabelece exatamente o limite do que ele pode fazer. O que ele tem você pode tocar, mas você não vai tocar nele. E Satanás faz exatamente assim: você tem minha permissão para atacar, mas não irá além dos limites que eu estabeleci. Em sexto lugar, Satanás é o grande tentador. Ele quer que pequemos, ele quer o tempo todo que você e que eu peque. Ele odeia a honra do nome de Deus e da glória de Deus. Lucas nos diz que Satanás estava por trás das 3 negações de Pedro, não é? Que ele era o tentador por trás. Ele, como ele colocou coisas sobre Jó, ele que estava por trás do que aconteceu com Pedro naquela noite. Mas ele poderia atacar Pedro sem a permissão de Deus? Não.
Ouça o que Jesus disse a Simão Pedro em Lucas 22, 31, 32. Simão, Simão, eis que Satanás pediu para te penetrar, te tentar, não é? Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E você, quando for renovado novamente, fortaleça os seus irmãos. Em outra versão, disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como um trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Então Satanás não poderia fazer o que ele desejava com Pedro sem que Deus permitisse que ele fizesse. E quando ele teve a permissão, assim como Jó, Deus disse: não toca em tudo, mas não toca nele. Depois nós sabemos que Deus vai dizer: toque no corpo de Jó, mas não toque na sua alma. E é o que Satanás faz, sempre dentro do limite estrito. E quando ele teve Pedro, assim como Jó, dentro do limite que Deus estabeleceu, Deus lhe colocou um limite. Você não vai destruir Pedro, você só o fará tropeçar naquela noite. É por isso que Jesus diz: Pedro, quando você tiver voltado, quando você for restaurado, não é se você for restaurado, não é se você voltar, é quando você voltar, fortalece os irmãos. Então Jesus, não Satanás, está comandando as coisas aqui. E Satanás tem permissão para ir tão longe, mas não mais longe do que Deus diz estritamente que ele pode. Como eu disse, Satanás não é uma serpente que pode ter se embrenhado sorrateiramente pelo jardim. Ele não pode sequer tentar Pedro dessa forma, ele não pode tentar Jó dessa forma, ele não pode fazer absolutamente nada dessa forma, sem a expressa determinação de Deus. Em sétimo lugar, Paulo diz que em 2 Coríntios 4,4, que o Deus deste mundo cegou a mente dos incrédulos. Todo mundo, não é? O homem merece isso, o homem merece a escuridão. Não há nada injusto em um homem que prefere tudo menos Deus, ser totalmente cego para Deus e sua beleza. Então a Bíblia diz que o Deus deste mundo cegou a mente dos incrédulos, todo mundo, porque todos nós nascemos nessas condições. Mas esse poder de cegar as pessoas é um poder que Satanás realmente tem? E Deus fica dependendo do livre-arbítrio de Satanás, porque ele quer cegar as pessoas, e fica dependendo do livre-arbítrio do homem. Um homem cego é cego, ele não vê nada, ele não. Esse poder de cegar as pessoas é dado a ele, mas Deus anula a hora que quer a cegueira que ele produz. Não há nada que seja restringe a Deus e anular completamente isso sempre que Deus quer. Então, 12 versículos depois de Paulo dizer que o Deus deste século cegou a mente dos incrédulos, 12 versos na frente, Paulo diz: Deus que disse, das trevas brilha a luz, brilhou em nossos corações para dar a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Tudo que ele fazia é cegar para você não ver essa luz do conhecimento de Deus na glória da face de Deus, da glória de Deus na face de Cristo. E o que Deus faz? Cada vez que ele chama alguém eficazmente, ele diz: haja luz naquela escuridão. E nunca, sem exceção, algo diferente pode acontecer. Em outras palavras, o efeito cegante de Satanás sempre dá lugar à luz quando Deus diz: haja luz. Deus governa cada movimento de Satanás. Portanto, agora a gente pode voltar à questão sobre a origem da pecaminosidade de Satanás. Deus estava indefeso diante de supostas vontades dos seus próprios anjos. Em algum ponto da história, Deus está indefeso por causa das vontades de Satanás. A vontade de Satanás era trucidar Jó,
mas Satanás não pode fazer nada a não ser aquilo que Deus diz. Faça isso, não faça isso. Faça isso, não toque isso. Toque em Pedro, mas não faça isso. Ele pode cegar os incrédulos, até Deus dizer, haja luz. Então, existe um poder fora de Deus que limite o domínio de Deus sobre eles. A conclusão bíblica, de capa a capa, apresenta a Deus como governando todas as coisas, todo o tempo, inclusive Satanás e seus demônios. Ele tem o direito, ele tem o poder de contê-los e fazer o que quiser. O fato de não haver salvação para os anjos simplesmente é porque Deus quer. E para os homens, eles terem misericórdia de quem eu tiver misericórdia. E terem compaixão de quem eu tiver compaixão. Não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de eu usar da minha misericórdia. Quando eu quero, eu digo, haja luz, e então a luz brilha na escuridão. A Bíblia conclui, portanto, que Deus, em nenhum momento a queda de Satanás, ou ele se esgueirar pelo jardim, aconteceu porque havia uma suposta liberdade, ou alguma coisa que Deus não podia impedir, ou fazer diferente. Isso tudo aconteceu só porque Deus tinha um propósito para isso. Assim é em toda história. Por que Satanás tocou em Jó? Porque Deus tinha um propósito para aquilo. Não é? Por motivos bons, justos e santos, Deus queria que Satanás tocasse em Jó. Por que Pedro foi cirandado como um trigo quando Satanás pediu permissão? Não foi porque Deus ouve os pedidos de Satanás, não é? Mas Deus queria. Por motivos justos, santos e bons, seria melhor para Pedro passar por aquilo e depois fortalecer os irmãos no futuro, não é? Nunca mais confiar em si mesmo. Enfim, visto que Deus nunca pode ser pego de surpresa por nada, é o Deus onisciente, e todas as coisas que existem nele, respiram nele, se movem nele. Tudo que Deus, a ideia de que Deus só permite, não tem sentido, não é? Tudo que acontece, Deus tem uma intenção. Deus tinha uma intenção no que aconteceu com Jó. Deus tinha uma intenção no que aconteceu com Pedro. Todas as coisas que Deus faz são intencionais. Tudo que Deus faz é segundo o beneplácito da sua vontade. A sua vontade, dirigida pela sua sabedoria infinita, toma decisões. É por isso que nós chamamos isso de decretos de Deus. Se ele escolher, entre aspas, como alguns gostam de dizer, permitir algo, esse algo foi decretado, não é? E não é algo que poderia acontecer, e aí, como ia acontecer, Deus resolve usar. Não, vai acontecer ou não, se ele quer ou se ele não quer. Se ele não quer, não acontece. E ele o faz sempre por uma razão infinitamente sábia, como ele é dirigido. Como Paulo diz em Efésios 1:11, ele faz tudo segundo o conselho da sua vontade. Há uma sabedoria por trás da sua onipotência. Como o pecado surge no coração de Satanás, nós não sabemos. Não sabemos porque Deus não nos disse, não é? Nós não inventamos coisas. O que nós sabemos é que Deus é soberano sobre Satanás, sobre Adão e sobre Eva, e portanto a vontade de Satanás não se move se não tiver no decreto de Deus, nem dos homens. Ninguém matou Jesus e Deus resolveu usar aquilo.
Jesus foi morto porque ele é o cordeiro morto antes da fundação do mundo. Portanto, cada movimento de Satanás faz parte do propósito geral de Deus, que faz todas as coisas segundo o beneplácito da sua vontade. Ou seja, tudo que Deus faz tem uma intenção, não há nada que Deus faz que não tenha nenhum propósito, ou nenhum sentido, ou não seja sábio. E isso é verdade de tal forma que Deus nunca peca, porque Deus sempre faz as coisas, até porque falar isso seria um absurdo, já que o pecado é você fazer algo contrário ao caráter de Deus, à vontade de Deus. E Deus não pode agir contra a sua própria vontade. Mas Deus age sempre visando aquilo que é mais santo, mais supremo, mais sábio, para alcançar o bem infinito. Ele queria que Satanás tocasse em Jó pelos motivos maravilhosos que nós vimos na vida de Jó. E ele quis que Satanás cirandasse Pedro pelos motivos maravilhosos que nós vimos em Pedro. E todas as outras coisas têm um motivo também, e nós podemos ficar mencionando elas. Então Deus é infinitamente santo e Deus é infinitamente poderoso. Ele nunca faz nada que não expresse sua santidade e nunca usa o seu poder onipotente sem estar sendo controlado pela sua sabedoria infinita. E Satanás é mau e está sob a sabedoria de Deus que governa tudo. Ou seja, Satanás é mau e nunca está tentando cooperar com Deus, como os homens não estavam, como Pilatos não estava quando mandou matar Jesus. Ele não queria redimir o mundo. Ele tinha lá suas intenções mas ele estava fazendo tudo aquilo que Deus havia predestinado. Então ele é culpado pelo seu ato, porque o ato está fluindo da sua maldade, mas ele está fazendo o que Deus quer. Então, por que Deus simplesmente não elimina Satanás? Essa pergunta devia se voltar para a pessoa que faz a pergunta: por que Deus não te eliminou ainda, se o salário do pecado é a morte? Não há nenhuma razão para você pensar que Deus devia eliminar Satanás quando ele pecou e achar alguma justificativa para não ter eliminado você. É porque Deus tem um propósito com isso. É por isso que ele não te eliminou ainda. E é por isso que ele não eliminou Satanás ainda. Porque Deus sempre faz as coisas segundo o beneplácito da sua vontade. Então ele tem o direito de fazer isso. E Apocalipse 20:10 diz que ele vai fazer exatamente isso no tempo que ele determinou. Por que deixar então Satanás invadir a humanidade e por séculos e séculos agir? A resposta final é que, como Colossenses 1,16 diz, todas as coisas foram criadas por Cristo e para Cristo. Todas as coisas vão acontecer por Cristo e por causa de Cristo. Enquanto nós não entendemos, quando vamos cear, que tudo o que acontece no mundo inteiro, desde o início, é por causa de Cristo, nós sempre vamos ficar perplexos com a história. Porque nós começamos a achar que a história é sobre os homens, ou que a história é sobre os anjos, ou que a história é sobre a criação, quando a história é sobre Cristo. Tudo foi criado por Ele, para Ele, e tudo dará glória a Ele. E Deus decreta todas as coisas de uma maneira que toda a beleza dele seja manifestada. É por isso que você viveu tantos anos em pecado e pode ser redimido pelo sangue, como vamos celebrar agora, para mostrar as riquezas da glória de Cristo. Quando Deus não faz isso, Ele vai mostrar a glória de Cristo, que sozinho, por um único ato, pode redimir incontáveis pecados que uma criatura não pode pagar por toda a eternidade. Então a resposta final é que todas as coisas foram criadas por Cristo e para Cristo. Tudo que Deus faz tem esse alvo. Então o Filho de Deus, Jesus Cristo, será mais altamente honrado no final, porque ele derrota Satanás por meio de longanimidade,
de paciência, de humildade, de servidão, de sofrimento e de morte na cruz. Ele vai ser infinitamente mais exaltado e sua glória e beleza vai ser infinitamente mais mostrada do que se não fosse assim. Então é por isso que essas coisas aconteceram. E quanto mais honrado for o filho, maior será a alegria de todos aqueles que podem ver a alegria do Pai no Filho e do Filho no Pai, através do Espírito Santo. Então a glória de Cristo atinge o seu ápice aonde? Ele criou o mundo, ele sustenta o mundo pela palavra do seu poder. Tudo que existe, existe por causa dele. Mas qual é o ápice da sua glória? A glória de Cristo atinge o seu ápice no sacrifício obediente da cruz, onde Jesus triunfou sobre Satanás. Deus diz sobre Satanás o que ele disse para Faraó, não é? O que ele disse para Faraó? Foi para isso que eu te levantei, para mostrar a minha glória. Foi para isso que você é Faraó. Você achou que era outra coisa. Foi para isso que eu criei o reino do Egito. Foi para isso que eu deixei esse reino se tornar poderoso, para agora mostrar a minha glória em você, Faraó. Você achava que mandava no mundo. Então a glória de Cristo atinge seu ápice no sacrifício obediente da cruz, onde Jesus triunfou sobre o diabo, como Colossenses 2,15 diz, e despojando os principados e potestades, ele expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Jesus disse, agora, na sua hora final, na hora que ele vai para a cruz, na hora que ele vai morrer, como é que Jesus chamou aquilo? Ele diz, agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. João 13:31. Ou seja, agora, aquilo que mais manifesta a minha glória, vai acontecer, a cruz. Paulo diz assim em 1 Coríntios 1, 23 e 24, nós pregamos a Cristo crucificado, que é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Ou seja, o Cordeiro crucificado é a maior manifestação possível da glória de Deus para nós. Jesus disse a Paulo sobre o espinho na sua carne, que Satanás punha com suas intenções diabólicas, como fez com Pedro, como fez com Jó, não é? Mas a resposta de Deus para Paulo, por que essa dor? Por que esse espinho? Por que esse sofrimento? Porque o meu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Ou seja, eu receberei mais glória com você tendo o espinho do que receberia se você não tivesse. Então, esse é um motivo muito bom para o espinho. Jesus receber mais glória. Se Paulo ser decapitado trará mais glória a Cristo, então isso é melhor do que não ser decapitado. E essa é a única razão por que Paulo será decapitado. No final, Satanás e toda a sua dor servem para magnificar o poder, a sabedoria, o amor, a graça, a misericórdia, a paciência e a ira de Jesus contra todo o pecado, a sua justiça e santidade, já que ele vem para julgar o mundo e os povos com equidade e regir as nações com vara de ferro. Então, nós jamais, os santos anjos e a eternidade, jamais conheceríamos na plenitude da sua glória, se ele não tivesse derrotado Satanás na cruz, se ele não tivesse redimido pecadores que merecem o inferno na cruz. Nem o céu, nem a terra jamais conheceria toda a sua glória, todo o seu esplendor. Quando Deus quis mostrar o máximo da glória que ele via em seu Filho por toda a eternidade, que é a sua imagem, a glória da sua graça na cruz era aquilo que mostraria mais as belezas infinitas de Cristo. E essa é a razão pela qual ele criou o mundo. Então,
Como eu disse, eu não quero fazer aqui uma teodiceia. Eu quero que você pense que quando você toma da Santa Ceia, você está participando daquilo que é a maior coisa que a sua mente jamais vai pensar, conhecer agora e na eternidade. Então, como se relacionar com o mal? Portanto, eu concluo com uma questão prática urgente para nós cearmos. Como então devemos nos relacionar com o mal? Como devemos pensar? Como devemos sentir? E como devemos agir sobre o mal satânico? E sobre como o mal acontece em nosso mundo caído, que só mereceria o mal, não é? E tem recebido muita misericórdia. Então é a morte que toca todos os homens indiscriminadamente, não é? Velhos, crianças, jovens. Uma criança que foi atacada por um pitbull, a morte de alguns mineiros tentando resgatar outro mineiro preso na mina, e os mortos num terremoto, e o mal que você enfrenta em sua própria vida. Como aquelas pessoas que questionaram a Jesus por que a torre tinha caído em cima de algumas pessoas. E Jesus diz: vocês deviam estar perguntando por que a torre não caiu em cima de vocês, porque vocês vão perecer também. Aqui está a resposta resumida para ceiarmos. 8 coisas que você deve fazer a respeito do mal. Não é? Espere o mal na sua vida. Essa é a primeira coisa. Nunca seja aquelas pessoas como no mundo há, e a igreja está cheia de pessoas que ficam surpresas quando o mal acontece, quando o mal chega, quando chega o dia mal. Então espere o mal. 1 Pedro 4,12 diz: não se surpreenda com a dura prova quando vier sobre ti para te provar, como se algo estranho estivesse acontecendo. Não importa se é o que estava acontecendo com Paulo ou com Jó, não estranhe, não estranhe. Espere. Nunca fique surpreso pensando por que isso está acontecendo, como se fosse algo estranho. Pedro está dizendo. Essa é a primeira resposta tua. A segunda é: suporte o mal. O amor, Paulo diz em 1 Coríntios 13, o amor tudo sofre, ele tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E o amor que nós possamos ter pelos outros só pode ser um eco desse amor que nós temos por Deus, e nós só podemos amar Deus em Cristo, por Ele. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Jesus diz assim, por exemplo, em Marcos 13:13: e sereis odiados por todo mundo por amar a mim, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. A marca dos salvos é que eles suportam qualquer coisa por causa de Cristo. Eles suportam o mal. Em terceiro lugar, dê graças a Deus pelo poder refinador que o mal tem na vida de quem realmente é salvo. Não é? Ou seja, como o mal na vida de Paulo, o espinho, fez ele alguém mais parecido com Cristo, deu mais glória a Cristo, como fez isso com Jó, como fez isso com Pedro. Então dê graças a Deus pelo efeito refinador do mal que vem contra você. Em Efésios 5:20 diz: dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou 1 Tessalonicenses 5:18: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Sempre é a vontade de Deus que você dê graça em qualquer situação. É o que ele está dizendo. O Romanos 5, de 3 a 5, que diz: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Em quarto lugar, odeie o mal. Romanos 12:9 diz que o amor não seja, que o amor seja genuíno, odeie o mal e apegue-se
ao que é bom. Outro dia nós meditamos nesse texto, né? Em quinto lugar, ore a Deus para te livrar do mal. Em Mateus 6,13, Jesus diz assim para nós, como parte integrante da nossa oração: não nos deixe cair em tentação, mas nos livres do mal, ou do maligno, não é? Em sexto lugar, exponha o mal. Exponha o mal. Paulo diz assim em Efésios 5,11: não participe nas obras infrutuosas das trevas, mas antes expõe-nas. Ou, em outra versão, e não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Ou seja, exponha o mal, condene o mal. Em sétimo lugar, vença o mal com o bem, com o poder do Evangelho. Romanos 12:21 diz: não te deixes vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Em oitavo lugar, resista ao mal. Tiago 4,7 diz: resista ao diabo e ele fugirá de vós. Então essas são 8 coisas que você deve fazer diante do mal, que, como vimos, começa com você esperar a realidade dele na sua vida. Agora, há 4 coisas que você nunca deve fazer em relação ao mal. Nunca se desespere que este mundo mal esteja fora do controle. Efésios 1:11 diz: ele opera todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Então, nós nunca devemos nos manifestar qualquer tipo de desespero em qualquer situação que esse mundo entre. A pior situação, a mais terrível, que foi o assassinato do Filho de Deus, tinha um propósito infinito, eterno e sábio por trás daquilo. Então, esse mundo, mesmo quando pareceu mais fora do controle, estava exatamente no centro do controle e do propósito de Deus. Então, em primeiro lugar, nunca se desespere que este mundo mal esteja realmente fora do controle, porque essa é a essência do desespero, não é? Achar que algo está fora de controle. Em segundo lugar, nunca ceda à sensação de que, por causa do mal aleatório na vida, a vida é absurda e sem sentido. Nós sempre, quando não entendemos o que está acontecendo, tendemos a ser tentados a achar que algo é absurdo e sem sentido, mas não existe coisas assim na história da humanidade. Nada poderia parecer mais absurdo e sem sentido para os discípulos do que aquele sábado, quando Jesus estava na sepultura. Nada fazia sentido. Não é que nada tivesse sentido, tudo tinha sentido, é isso que nós vamos celebrar agora na Santa Ceia, mas eles não estavam. Então, nunca ceda a sensação de que por algum mal que pareça aleatório, a vida é absurda e sem sentido. Pelo contrário, o que está em nossas mentes todo o tempo é o que está em Romanos 11, que diz: quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória, amém. Nós estamos maravilhados que os caminhos de Deus sejam totalmente insondáveis, até que ele revele para nós o que ele estava intentando em seus caminhos, principalmente no que nós vamos celebrar, a morte do seu filho na cruz. Em terceiro lugar, nunca ceda ao pensamento de que Deus é injusto, ou, entre aspas, peca, né? A palavra não encaixa, mas... ou que Deus não seja santo na maneira como ele governa o universo. O Salmo 145, 17 diz: o Senhor é justo em todos os seus caminhos. Não há nada que Deus faça que não esteja expressando sua justiça, santidade, sabedoria infinita.
Em quarto lugar, nunca duvide de que Deus é totalmente por você em Cristo. Se você está em Cristo. Se você foi levado a confiar nele e a sua vida está escondida nele, você está em Cristo, nunca duvide de todo o mal que se abate sobre você, mesmo que tire a sua vida, não é um ato amoroso, purificador, salvador e paternal de Deus. A morte de Paulo, a morte de Cristo, a morte de Pedro, a minha morte. Não é uma expressão de punição, de ira. Isso caiu completamente sobre Cristo, nosso substituto. E o Senhor, Ele sempre vai operar em minha vida essas coisas para o meu bem final e para a sua glória. Então, quando nós renunciamos os desígnios do diabo, nós confiamos no poder de Deus, na sabedoria de Deus, na bondade de Deus, por meio de Cristo, porque o diabo foi incapaz de nos cegar, quando Deus disse, haja luz, e nós vimos a preciosidade de Cristo, nossos corações capturados por essa beleza, nos leva a renunciar aos desígnios do diabo, e confiarmos no seu poder, sabedoria e bondade, por meio dele, nós cumprimos o propósito de Deus, ao deixar Satanás viver. Era exatamente esse, glorificarmos o valor infinito, superior de Cristo, sobre todas as coisas. Tudo então se dirige para a cruz, e Cristo é a razão de todas as coisas. Nada aconteceu sorrateiramente na história dos homens. O diabo não podia tentar Jó sorrateiramente, nem entrar no paraíso sorrateiramente, e nem tentar Pedro sorrateiramente. Não podia, sempre estava dentro dos limites do propósito geral de Deus para a história. Hoje à noite eu quero olhar para esse propósito de uma maneira mais aguda. Mas você vê que o que está diante de nós, o que Jesus instituiu para nós, é a razão de tudo. E nada do que aconteceu é Deus tentando remediar algo. Sempre é o que Deus quis, mostrar a glória infinita do seu Filho, naquilo que mostra finalmente, perfeitamente, tudo que Ele é, a cruz, onde Ele é aquele que depois será visto no céu para sempre como o Cordeiro que foi morto. Quando nós tomamos a Santa Ceia, nós estamos dizendo que todas essas coisas são a verdade que nos dá paz, gozo, alegria, capacidade de enfrentarmos todo o mal, de termos aquelas 8 respostas adequadas ao mal, até quando Deus determinar dar um fim à história, e as 4 coisas que nós nunca vamos deixar entrar em nosso coração como resposta ao mal à nossa volta. Nós nos inclinamos a Deus, tomamos o cálice e o pão e dizemos, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos, mas quando por fim Ele revela a nós qual é o propósito do seu coração, nós estamos tão encantados com o propósito, a beleza, a glória, a honra, a magnificência de Cristo, que nós teremos uma doxologia ainda mais profunda do que essa de Paulo, não por um tempo, mas por toda a eternidade. Nós vamos nos gloriar em Cristo e somente na sua cruz. Vamos ficar de pé. Venha, se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansa.
vem a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei. Venha a mim na dor sem fim, e eu darei paz, darei minha